Em relação àquilo que me estava a dizer, que me disse ontem, há informações de novos incidentes, novos ataques em Palma, é? Desde o primeiro ataque daquela região, aquele que foi mais forte no dia 24 de março, as notícias que chegam bastante fragmentadas, mas ontem à noite, por meio de pessoas que estão em constante contato conosco, mostraram que teve alguns ataques e queimaram algumas casas arredores da vila de Palma. Na quinta-feira, segundo o nosso colaborador, quer dizer, aquele que tem nos facilitado as informações, presidente de Palma, disse-nos que mataram 4 pessoas e as outras foram raptadas. Uhum. Mas até agora não existe nenhum dado oficial. Não sabemos porque o governo ainda não se manifestou. Embora várias pessoas, digamos assim, confirmaram que sim, teve ataques. Aliás, esta questão de Palma, do ataque a Palma, levanta-nos um ponto da situação, tanto quanto é possível saber como é que está a vila de Palma depois do ataque. Já passou um mês, já passou mais de um mês. O que é que se sabe sobre a comunidade cristã, aquela que frequentava a paróquia em Palma, os catequistas, os paroquianos, o padre de Palma? O que é que se sabe sobre eles? Onde é que está a comunidade cristã de Palma? E já agora, o que é que se sabe sobre as instalações também da igreja? A partida não foi afetada, mas outras instalações que pertencessem à igreja, se foram ou não foram afetadas pelo ataque? Pelo relatório dado, mostra que houve pouca vandalização, mas isso depois dos ataques, mas não sofremos muitos danos. Como não temos alguém que nos dê relatórios assim mais detalhados, poderíamos dizer não sabemos como é que está a situação das infraestruturas e dos bens da igreja. Alguns catequistas, algumas pessoas ligadas à nossa paróquia, essas pessoas estão espalhadas em vários lugares da província. Umas e outras tiveram a tentativa de ir à Tanzânia e não conseguiram. Temos algumas pessoas que já estão no distrito vizinho em Nangade, algumas já estão aqui em Pema. Então, um e outro está, digamos assim, situado em diversos lugares. E há, de alguma forma, uma tentativa, digamos, de tentar reconstruir aquilo que era a vida comunitária da própria paróquia, os encontros, ou não? Ou neste momento é todo impossível isso? Por enquanto é prematuro, porque aconselhados pelo administrador apostólico, o pároco que está ali está distante, está fora até da diocese. Ele só participa alguns encontros para ter o vínculo e mostrar que ele não está distanciado. E ele continua interagindo com as pessoas para, digamos assim, dar sinal de esperança, dar força. Mas hoje é prematuro nós dissermos que vamos começar as atividades na paróquia São Bento de Palma. Muito bem. Padre Fonseca é um dos responsáveis pela comunicação, ou é mesmo o responsável pela comunicação da Diocese de Pemba. A cidade de Pemba, enquanto tal, tem sido o ponto de acolhimento, o ponto principal de acolhimento dos deslocados, das pessoas que fogem dos vários ataques em toda a região, em toda a província de Cabo Delgado. E um dos dados que são mais angustiantes, digamos assim, refere o número elevado, embora não preciso ainda, de jovens, de rapazes, raparigas, crianças que foram raptados, que estão desaparecidos. Há alguma ideia, a Diocese tem alguma ideia, alguma estimativa do número de jovens, rapazes ou raparigas que estejam desaparecidos? Tenham sido raptados, portanto? Nós não temos dados oficiais porque primeiro começamos pelo número número total antes dos ataques do local.
Depois daí, depois do desaparecimento ou depois de deslocamentos, depois desses tipos de refúgios que cada um vai ter, aí é que nós tentamos encontrar o número exato. Então, hoje também é prematuro sabermos o número total de crianças, até de adultos que já desapareceram, os ditos como raptados, porque hoje cada um tem esperança de que a pessoa que não consegue vê-la hoje deve estar em algum lugar seguro. Então, leva muito tempo. Mesmo os ataques do ano passado, por exemplo, tem gente que tem esperança que talvez esteja perdido em algum lugar seu familiar, porque um e o outro não têm condições de interagir conosco. Então, leva muito tempo para sabermos qual é o número exato dos que estão, dos mortos, raptados, leva muito tempo. Essa é a natureza dessa guerra que nos deixa angustiados sem sabermos onde é que está o fulano, onde é que está a fulana, devido ao modelo de guerra que nós estamos a viver, que tem os raptores, tem os desaparecimentos, tem os que estão mortos, tudo isso. Mas há alguma estimativa, digamos assim, alguma ideia que, por exemplo, o Padre ainda não. Por exemplo, agora só nós é que sabemos que já devem ter saído cerca de 25 mil pessoas hoje que saíram de lá. Mas sabermos Palma. Mas sabermos o número exato dos que foram raptados é difícil, porque leva muito tempo. Leva muito tempo. Mas, de qualquer forma, há relatos de, por exemplo, de crianças, de crianças desaparecidas. Há relatos desaparecidas, jovens, mulheres, jovens, homens, há desaparecidos. E esses não sabemos até agora o seu paradeiro, não sabemos se estão todos eles nas mãos dos terroristas ou estão perdidos em algum lugar. A nossa oração é que sejam ditos como desaparecidos, como quem não conseguimos ver, mas em algum lugar estejam seguros. Porque há vários locais de refúgio que essas pessoas estão a usar, sim. Mas se eu lhe perguntasse assim, pessoalmente, se me pudesse dar uma estimativa, estamos a falar de centenas ou de milhares de jovens? Rapazes, raparigas, enfim. Eu acho que poderíamos contar de dezenas, né? Dezenas. Porque estamos aqui dizendo qual é o número dos que foram mortos, de pessoas, então, para não deixar bem alarmado, poderíamos dizer centenas. Mas esse é o que, até para não ser pessimista, porque para chegar a milhares deveria ter vários ataques insistentes, tal. Então, hoje não conseguimos calcular o nível de danos, quer causados humanos, danos materiais. Então, tem que ter um perito mesmo para dizer que esse número estimado e que nos dê mais esperança. Muito bem. Estamos a falar ainda de Palma, mas agora falando em termos gerais de Cabo Delgado, da província de Cabo Delgado, os números já são diferentes. Portanto, há números oficiais, digamos assim, é sempre uma estimativa em que se fala já mais de 2.500 mortos desde outubro de 2017, quando começaram os ataques, e mais já de 750 mil deslocados. E em relação a este número mais genérico, digamos assim, aí, obviamente, o número também de crianças desaparecidas, crianças raptadas, cresce, como é óbvio. Mas é uma pergunta concreta. Por exemplo, crianças órfãs, crianças que aparecem e que não sabem dos pais. Como é que a Igreja ou outras instituições procuram tentar descobrir onde é que possam estar os pais? Há alguma lista? Há alguma forma de contactar através da rádio? Fazem-se apelos? Como é que isso se faz? Existe um trabalho bastante bonito a partir dos centros de reassentamento transitórios, a partir de cada aldeia, procura-se saber. Você já sabia disto? Então, existe um trabalho de pesquisa de forma detalhada mesmo, usando a população, usando os líderes comunitários, usando também nesses locais de reassentamento em outras províncias, buscando saber onde é que está o fulano, como é que chegou tal. E as próprias crianças ajudam-nos a entender se já perderam os pais, onde é que foi o ataque, qual foi a trajetória.
Então, existe esse trabalho, existem organismos que fazem esse trabalho, todos eles ligados à Cruz Vermelha Internacional e também a essas organizações ligadas às Nações Unidas. E o próprio governo, a partir de dados, por exemplo, do Afungi sobre os trabalhadores, teve base de dados e aqui continua esse trabalho. Nós, como Rádio Sem Fronteiras, quando aparece alguém que não consegue ver, dá-nos os nomes, nós passamos, dizendo não estamos a localizar o fulano, criança tal, criança colar. Então, temos feito esse trabalho. Então, temos feito e colaborado e nós temos presenciado esse trabalho bonito de localização dos desaparecidos. E aí, no final, depois destas tentativas, como disse anteriormente, é que vamos saber que, de fato, esse desaparecido, como não achamos em algum lugar, deve estar morto, depois de muito tempo de pesquisa, sim. Muito bem. Ao fim, passou um mês, um pouco mais de um mês desde o ataque de Palma, a situação continua instável. Já faz um mês, já faz Sim, um mês. A situação continua instável, portanto, como referiu há pouco, há incidentes que se vão conhecendo aqui ou acolá. Eu imagino que o sentimento geral da população seja de grande medo. Há muito medo, há um pânico. E, por um lado, precisamos trabalhar com todas as pessoas aqui em Cabo Delgado para recuperarmos o nível, digamos assim, de confiança e as pessoas começarem não sei se seria perder o medo é difícil, mas ter um pouco de coragem, porque há um pânico generalizado em que até qualquer manutenção de qualquer tiroteio, se é nesses locais de treinamento aí, já todo mundo fica em pânico, fica correndo. Então, o governo, as organizações comunitárias, a igreja, temos que começar de forma intensiva e, se não constante, de falarmos de confiança, de segurança, porque há muito medo mesmo, há muito medo, é em pânico total. E esse pânico total, esse medo que refere, também está presente aí na própria cidade de Pemba? Está porque alguns que até gostam de criar boatos, né, por meio de fake news, começam a dizer, já vão atacar. Né? Qualquer movimento estranho, que é óbvio, estamos em guerra, tem que aparecer aqui militares, uma e outra vez na manutenção de uma arma, não falta, não soltar algum tiro. Então, esse tipo de momento que as pessoas têm que aprender que, né, em situação de guerra em que nós estamos, não falta algum momento estranho, então precisa de muita coragem, precisa também não lançar alguma notícia sem ter a certeza de que isso aconteceu. Então, evitarmos lançar fake news, evitarmos ser gente de boatos, é importante isso, sim. Muito bem. Eu penso que também o seu próprio dia-a-dia, o dia-a-dia do Padre Fonseca, mudou recentemente, nos últimos tempos, por causa de tudo isto que tem vindo a acontecer. Por exemplo, agora o próprio Padre Fonseca também dá apoio à alimentação dos deslocados. Portanto, a sua vida como padre, para além de tudo aquilo que já fazia e que continua a fazer, alterou-se nesta necessidade de apoio às populações. Conte-nos um pouco como é que é o seu dia-a-dia, o dia-a-dia de um padre em Pemba. Olha, a nossa vida, vimos toda ela sendo colocada como um ambiente de guerra. Então, imagine onde às 4 horas nós temos que pensar que o que eu estou a programar agora a fazer é possível que mude e eu me adapte àquilo. Então, nós, em cada minuto, fazemos algo diferente. Estamos a falar aqui, além do ambiente de oração, de missas, várias pessoas que buscam aqui, que batem a porta na casa, querem fazer uma colocação, principalmente de falta de comida, tem que chamar o outro padre para atender. Todas essas atividades não estávamos acostumados, mas hoje temos que nos adaptar a essa nova realidade, que é, como eu disse, em cada minuto nós temos que ser sensíveis. Aqui, hoje, a palavra de ordem é flexibilidade. Muito bom. Porque não é aquilo que você já montou uma agenda do dia, é possível que essa sua agenda talvez não cumpra nenhuma para atender às emergências, às urgências do dia a dia. Então, a nossa vida mudou, com certeza. É uma espécie mas, de pronto-socorro. graças a Deus, temos energia. É uma espécie de isso pronto-socorro. mesmo. É um plantão 24 horas. É isso mesmo. Então, nós estamos
nesta luta, animados. No final do dia a gente diz, olha, no mínimo temos vida, né? Já estamos fora do perigo, digamos assim, não temos talvez a questão de coronavírus. Então é por aí que nós no dia a dia buscamos não ser só padre, mas também ativista, um psicólogo, um diretor espiritual, um socorrista de alguma coisa, de alguma comida ali, colaborando com a Caritas, junto com a Diocese. Então, são essas atividades que nós temos que estar prontos para isso. Uhum. Há alguma história, eu imagino, das muitas pessoas que já contactou, pessoas deslocadas, famílias que estão separadas uns dos outros, situações dramáticas, pais que não sabem dos filhos, filhos que não sabem dos pais, pessoas que viram outros serem mortos ou serem levados, enfim. Eu imagino que deve haver uma carga também dramática da sua parte também. Alguma história que queira partilhar connosco, partilhar com os nossos telespectadores, com os nossos ouvintes? Uma história dessa gente que nós atendemos foi triste, como é que morreu um professor na região de Kisanga. O professor saiu, como sempre, para abastecer a família, vivia numa aldeia, foi à vila fazer as compras, e ele vinha interagindo via telefone com a esposa, e das tantas não há mais comunicação. Ele foi interpelado, levaram todos os bens que ele carregava, e algum tempo foi morto. A mulher desesperada e foi às autoridades locais daquela aldeia dizer, olha, eu vinha interagindo com meu marido, mas agora não consigo mais. Então, foram pedir a unidade de intervenção rápida, policiais, para poder ver isso. Demora, isto, porque também precisava ter certeza se foram eles, como ir com um grupo até para não entrar nesse perigo. Aquela noite toda passou, aquela mulher chorando, e do jeito como o silêncio e pela distância que separava para aquela aldeia, porque aquela mulher, com certeza, pelo instinto natural de mamãe e tal, descobriu que o marido tinha morto. E a seguinte fato disseram, não vais ver teu esposo, e vem corpo, você vai ver, porque ele foi decolar, foi decapitado, e nós vamos enterrá-lo lá. Então, o corpo não foi levado àquela aldeia, aquela mulher, só até hoje chorando, esperando a volta do seu marido, foi fazer as compras e que um dia voltaria para encontrar. Uma mulher jovem, ainda não tem filho, está numa situação de viúva precoce. Então, esta é uma das histórias recentes que nós ouvimos, o quanto essa guerra está deixando bastante vazio, está deixando vazio na vida de várias pessoas. E como é que a Igreja, por exemplo, neste caso, falando de si, mas em termos gerais, como é que a Igreja pode dar esperança, dar uma palavra de esperança a pessoas que estão confrontadas com uma realidade tão dramática, tão brutal, e ainda por cima num universo todo ele também tão pobre, em que há tão poucos recursos materiais? Como é que pode haver uma esperança, uma palavra de esperança, por exemplo, a essa viúva? A primeira coisa que nós pedimos que, de fato, falem dessas coisas e haja pessoas com capacidade de escuta, porque na medida que vão descarregando esses traumas, tudo isso que passaram, elas vão também se curando, vão trazendo, de fato, uma cura interior. Então, a primeira é isso. E a outra é dizer, olha, nós não podemos pensar que vamos nos afundar. Um dia nós teremos coisas melhores. Então, exatamente isso, dizer, olha, não há nenhuma coisa que não tenha o seu fim. Nós acreditamos que isso vai passar, acreditamos que isso tudo vai passar. Então, são essas poucas palavras, algumas vezes sem sentido, porque o peso para dizer que isso que nós tentamos, mas é um trabalho bonito e temos feito, o mínimo para acalmar as pessoas. Acha que a Diocese de Pemba não estava preparada de alguma maneira para
esta batalha que está a travar no plano humanitário, ou seja, de repente, mais ou menos de repente, porque tudo isto começou em outubro de 2017, mas agudizou-se no ano passado, houve toda esta tragédia humanitária ganhou uma dimensão absolutamente extraordinária. A Igreja estava preparada para dar resposta a tudo isto? Não estávamos preparados. É uma situação que nos surpreendeu, é uma situação que nos deixou abalados, porque ninguém se prepara para a guerra, nem para essa Covid-19, nem para uma desgraça. Então nós estamos chocados, mas por um lado sabemos que onde há igreja, há essas coisas, tudo isso é para nós e tudo isso é para nós podermos enfrentar. Então, para dizer, tentamos da nossa parte não entrarmos em pânico e não sermos os primeiros a estar no desespero. Tentamos fazer isso. Muito bem. Há a Fundação AIS, a Ajuda à Igreja que Sofre, tem desde a primeira hora procurado dar uma resposta ativa, digamos, a todos os pedidos, a todas as necessidades da Diocese de Pemba, da Igreja em Moçambique. Há alguma ajuda em concreto que sinta que haja necessidade agora, seja mais premente, tendo em conta esta situação que se está a viver aí na Diocese? É urgente para nós a questão da alimentação, material de higiene, material de formação, material de acompanhamento das crianças. Para nós que trabalhamos em rádio, também tentarmos um material, talvez para rádio, material, livros. Aqui falta-nos tudo, mas acima de tudo, rezem por nós. E como eu conversava consigo, esse material que outra vez nós pedimos, material de comunicação para fortalecer as nossas rádios, tudo isso nós precisamos, nós necessitamos como melhor assim, e agradecemos à Fundação a Ajuda à Igreja que Sofre por esse suporte e essa presença desde os primeiros minutos que tem feito nas nossas vidas e aqui na Diocese de Pemba. Então, Paulo, eu agradeço muito essa sua missão e de estar sempre conosco. No início parecia alguém, fato, quando nós não entendíamos exatamente a vossa missão, estranhávamos, porque era a pessoa que quase todo dia estava conosco. E hoje nós sabemos o quanto nós somos amados por vocês, nosso povo é muito amado por vocês, e que Deus abençoe vocês e abençoe a vossa missão. Muito bem, excelente, obrigadíssimo. Mas eu ainda tinha mais uma pergunta para lhe pôr, muito rapidamente, que tem a ver com a nível de responsabilidade na Diocese. Há alguma noção, tem alguma ideia, tem alguma informação de se vai haver ou não uma nomeação, digamos, de um bispo formal para a Diocese de Pemba? Algo que nos possa adiantar sobre isso? Hoje é prematuro falarmos disso, porque a presença até de um administrador apostólico bispo muitas vezes garante que é possível que demore. Muitas vezes é possível que seja o mesmo. Esses são os segredos que a própria anunciatura, a Santa Sé sabe melhor que eu, né? Mas nós estamos felizes com a presença do administrador, ele está inteirado com a situação aqui. Então, tudo aquilo que for decidido, o povo está preparado para acolher. Sente também que há uma enorme solidariedade, digamos assim, de todas as dioceses, toda a Igreja de Moçambique, para com a Diocese de Cabo Delgado, que está a viver Há uma solidariedade e as mensagens que saem da Conferência Episcopal de Moçambique mostram que todos os bispos estão ligados a isso, estão presentes, e aqui a região, digamos assim, a província eclesiástica de Nampula, que envolve as dioceses de Nampula, a Arquidiocese de Nampula, a Diocese de Xinga, a Diocese de Nacala, de Guru e de Pema, estão presentes, e eles, em cada momento, se as coisas estão intensas, se as coisas são piores, sempre estão aqui. Então, nós estamos felizes por esse trabalho também dos nossos bispos que estão presentes, não só em momento de alegria, mas esse momento de tristeza, esse momento de desespero. Então, é assim que nós estamos. Sim, senhor. Obrigadíssimo, uma vez mais.